Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael, você está no canal da Junca Games. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com os amigos e se divertir. Esse é um vídeo introdutório. É um vídeo que dá uma retomada da Junca Games. No ano passado, eu fiz uma Junca Games totalmente voltada para games. Fazer análises, fazer gameplays. E o maior custo dessa história é que muitas vezes eu demorava muito tempo para fazer os vídeos. E também o número de assuntos era tão mínimo que eu acabava me cansando até de fazer. Então eu passei uns 10 meses pensando, mais ou menos. E nesse meio tempo de 10 meses eu adquiri gostos também. Eu acabei ficando viciado, digamos, literalmente em Magic the Gathering, né? Que é o caso aqui do Jace Beleren, um card games. Tem 27 anos já esse card games. Ele foi baseado no Dungeons and Dragons, tá? E também nesse meio tempo eu virei fã do Doutor Estranho. Teve influência direta do filme de 2016 e depois eu comecei a pesquisar Doutor Estranho aí desde os seus remotos dias dos anos 60, 70, da Era de Prata, da Era de Ouro e agora da Era Moderna. E claro, né, vocês estão vendo aqui as figuras de ação, que eu vou falar sobre ela, falar sobre Jace Beleren, Harry Potter, Hulk. E aqui nós temos o nosso símbolo dos colecionáveis. Não tem aqueles ícones de redes sociais que significa alguma coisa? Então tá aqui o nosso Pop Funko do Jace Beleren, né? Eu particularmente achei ele por acaso, porque eu procurei em loja de Magic e não achei, e achei ele num jornaleiro de colecionáveis. E ele estava lá, escondido, que nem o ET lá no armário do Elliot. Mas ele, ao mesmo tempo, ele também é o ícone de todos os colecionáveis, né? Estátuas, réplicas. Vou mostrar algumas réplicas por aqui também. Então, vou mostrar sobre elas também. Onde que eu compro essa réplica? Vou falar também. Então, como esse vídeo é introdutório, eu vou mostrar um pouquinho de cada uma das coisas aqui. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que eu vou falar, do ritmo que eu vou falar. Magic the Gathering é um jogo que me viciou sem eu perceber que isso ia acontecer. Eu tava procurando jogo de tabuleiro e eu achei esse jogo de cartas. Que você, a primeira vez você vai pensar, um jogo de cartas deve ser chato pra caramba, né? Não tem cenário, porque o jogo de tabuleiro você tem um tabuleiro, tem um cenário, tem algumas miniaturas, né? Eu só fui achar Dungeons & Dragons depois que eu praticamente comprei umas 4.000 cartas de Magic. Mas o Magic ele é muito mais do que isso. Ele não é um jogo de cartas. Ele é mais amplo. Ele é um jogo de estratégia. Ele é um jogo que você precisa montar combos, combinações, pensar nas cores. Como o Magic é dividido em 5 cores, cada cor de Magic, por exemplo, tem uma característica de estratégia. Uma cor é mais furtiva, outra cor é mais agressiva, outra é mais equilibrada, outra é de enganação. Então, cada cor vai definir sua forma favorita de jogar. E o que consiste o Magic? Consiste em que você luta contra outra pessoa, ambos são magos, conhecidos como Planeswalkers. Tem cartas chamadas Planeswalkers no baralho também. Então aí não é confundir, você não é um deles, você é um Planeswalker, né? Seu nome é Planeswalker. E o seu objetivo é vencê-lo através de uma batalha de feitiços. Você precisa de mana, né? Dependendo da sua cor, né? Se você escolheu, no meu caso aqui é azul. Se você escolheu a mana cor. Se você escolheu a mana azul, você pode conjurar cartas de valor azul, né? Ou cartas azuis, né? Se você escolher uma mana branca, é a mana da planície, né? Então você pode conjurar cartas que sejam de cor branca.
Eu não coloquei aqui todas as cores, porque como eu tenho um favoritismo em relação a decks azuis, eu quis mostrar eles aqui. E aí depois, nos vídeos de Magic, eu vou sempre pegar as 5 cores para mostrar as cores também de cada um deles. E também dicas de como organizar o seu deck, né? Se você tem 60 cartas, não tem problema. Mas se você tem 4.000 cartas, você já começa a ter uma dor de cabeça para procurar aquela carta que você comprou e você não se lembra se tem. E como no Magic você tem reprint, você tem cartas, por exemplo, que foram lançadas de uma expansão há 10 anos atrás, ela é reimpressa. E aí você não sabe se você comprou a carta antiga ou se você tem a carta sua nova. É muito comum você embananar isso. Eu tenho um catálogo, mas às vezes eu me esqueço da carta que eu comprei. Tem algumas cartas que não. Eu jogo tanto com elas, né? Então, o Magic the Gathering é um jogo de duelo. Duelo de magos. É um jogo muito interessante, muito competitivo. Eu não sou muito adepto de jogos competitivos, para ter uma ideia de quanto que esse jogo me cativou. A ponto de eu gostar de um gênero que normalmente eu não gosto. Por exemplo, jogos de videogame, eu não gosto de jogos de luta. Eu gosto de jogo de open world, jogo que tem tema de cyberpunk, como Deus Ex, steampunk, como Skyrim, que tem algumas coisas de steampunk nele. Então não é algo que eu vou procurar. E não é isso que eu não procurei por isso. Por acaso eu estava na prateleira. E aí me cativou, me dizendo aqui. Isso aqui é uma figuração do Harry Potter, né? Depois eu entro em detalhes sobre isso. Vou falar sobre ele também. Vou colocar ele aqui do lado. Porque aí fica uma apresentação, né, dos assuntos que eu vou falar. Eu sempre vou colocar, como eu falei no início, sempre vou colocar um roteiro pra gente se guiar, né? Pra ser um vídeo didático, divertido, introdutório, a pessoa entender o que eu tô falando, né? Eu vou falar sobre livros também, né? E normalmente nesses meus vídeos eu vou falar sobre crossover de informações. Normalmente, assim, enquanto eu fui aprendendo sobre algumas coleções, eu percebi o quanto que o Doutor Estranho Jace Beleren, esse camarada aqui, né, o quanto esses dois têm histórias similares. E dá pra perceber que o Magic the Gathering bebeu um pouquinho da fonte do Marvel, né? Que a gente tem multiverso, nós temos uma espécie de Vingadores dentro do Magic the Gathering. E muitas vezes, quando eu falar de uma revista, eu vou falar do boneco, que pode ser lançado pela NECA Toys, México, Hot Toys, e vou falar sobre Magic também, mas não pensa que vai sair uma lambança. Não pensa. Porque existe uma organização dessas lores, desses multiversos, que são tão interessantes que é aquela questão que a gente gosta, né? Pra quem é geek sabe disso. Essa combinação de elementos que faz você gostar do Magic, mas gosta do Marvel e gosta de Skyrim, de Elder Scrolls, mas também gosta de Cyberpunk, né, o 2077, e gosta de God of War e você não sabe por quê, mas o elemento é esse, porque tem elementos de afinidade entre eles, né, que acabam sendo cruciais para você decidir, porque você gosta de um, mas gosta do outro também, e é por causa disso, tá? Então tem essas revistas aqui, eu vou falar sobre elas também, né? Vou falar sobre board games também. Esse board games aqui, ele foi lançado no ano de 2017 junto com a expansão Ixalan. Na época eu acho que teve Rivais de Ixalan e os Exploradores. Isso aqui teve vários, tá? Não só teve dele, não. Teve de outras expansões também. E eu vou falar sobre ele, vou falar como é que você faz o set. O set é o termo utilizado para você preparar a mesa para jogar. Ele, ao contrário da maior parte dos jogos do Magic, a maior parte, você não joga multiplayer. Você não joga com outras pessoas, você joga com um contra o outro. Só que esse tipo de jogo, por exemplo, aqui, consegue transformar alguns formatos que não são multiplayer em formatos multiplayer. E aí você pode jogar junto com outra pessoa, pode fazer parceria no meio da jogada, mas é cada um por si, de uma certa forma. No final tem que haver um, tá? Tem que haver um, é Highlander. Só pode haver um.
Mas o jogo ele é muito bem feito, né? Apesar do tema competitivo, e eu devo ter aversão ao competitivo já há um bom tempo, o Magic ele tem uma... O Magic ele tem uma filosofia diferente para competição nesse caso. Você passa a ver o jogo mais pessoal do que você querer só destruir o outro. Porque aí vem a ideia da criatividade. E é isso que vem o didático da coisa. Então eu acho que, de uma certa forma, o Magic ele é para todas as idades, até por esse quesito. Ele não é uma coisa voltada à destruição. Não, não tem uma coisa mais positiva nessa história. É por isso que até me atraiu bastante. Né? A câmera está um pouquinho aqui entre eu e essa mesa de madeira. Mas eu acho que eu consigo pegar aqui. Essa é a nossa propaganda, né? Junca Games. É justamente isso aqui. A venda das nossas redes sociais também está aí embaixo. É só clicar que vocês vão acessar. Curte, segue, comenta, compartilha com todos os seus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório. Tá? Ele vai ser um vídeo relativamente menor do que os 15 minutos, acredito eu, se eu não enrolar mais tempo. Porque, como se sabe, eu sou um pouquinho tagarela, mas eu gosto disso, porque não é à toa. São assuntos muito interessantes. E talvez no próximo eu já esteja... Eu irei falar sobre Magic the Gathering. Falar conceitos básicos. E se você quer aprender e não quer esperar ainda o vídeo, mas veja o vídeo, vai ser mais interessante, mostrar... fazer uma exposição ilustrativa como um vídeo é muito mais fácil do que você ler em artigo. Mas aí na descrição tem um diretório de MTG, que é Magic the Gathering, que é a sigla mais utilizada na comunidade do Magic. Eu escrevi 52 artigos sobre Magic, do básico ao campeonato. Então você já pode seguir ali. Ah, mas eu não quero fazer campeonato, só conhecer o Magic. Não tem problema, vai atingir o mesmo objetivo. Tá ok? Então... espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com os amigos. Então até uma próxima, pessoal, e tenha uma boa semana.